Marcos 10, 21 diz assim: E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Diga assim: só uma coisa te falta. Melhor, só uma coisa. Mais bonito, gente. Só uma coisa te falta. Amém? Vamos orar. Curva a sua cabeça. Pai querido, aqui estamos na tua casa, porque não há outro lugar melhor para estarmos. Não há, Senhor, um momento que nos dê maior prazer senão estar diante de Ti e diante da Tua presença. Ó Pai querido, eu te peço que de uma forma muito especial Tu venha nos abençoar, Tu venhas ministrar a nós a Tua vontade, o Teu querer, que hoje saiamos daqui, Senhor, transformados, mudados, moldados, ó Pai, pela Tua vontade e pelo Teu querer. Pois assim, Deus, nós oramos, te pedindo, ó Pai, que Tu me uses assim como Tu queres para transformar as nossas vidas, em nome de Jesus. O povo de Deus diga, glória a Deus e amém. Amém? Marcos, capítulo 10, conta a história desse jovem, a história do jovem rico. E a gente, nessas quartas-feiras, tem tratado de algumas coisas que precisamos mudar, né? Uma mentalidade que precisamos ter em nossa vida, mudar a nossa mente, a nossa atitude. E a gente pode ver na história desse jovem algumas coisas bem interessantes. E a gente vai voltar um pouquinho a partir do 17. E olha só o que aconteceu, né? E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E ajoelhando-se, o que ele fez? Perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para fazer o quê? Para acontecer o quê? Para herdar a vida eterna. E esse homem estava preocupado com a salvação, não é? Onde ele passaria a eternidade. Ele estava preocupado com o que aconteceria depois da morte. Onde ele passaria a vida dele, não é? Depois que essa vida terrena acabasse. Era uma coisa legítima, era ou não era? E ele chega para Jesus e fala: bom mestre, não é? Querendo ter de Jesus uma resposta, né? Jesus era a resposta que ele precisava, porque ele era uma pessoa que realmente vivia uma vida preocupado com aquela questão. Ele não vivia a vida apenas para o agora. A preocupação dele estava também com a eternidade. Eu não sei como é que você vive, né? Mas muitas pessoas ficam preocupadas, né? Poxa, e como é que vai ser depois? Depois que passar isso aqui, como é que vai ser? Não é? E quando acabar isso daqui, será que eu vou para o céu? Será que eu não vou? Qual vai ser meu lugar? E essa era a preocupação dele. Ele foi ter com Jesus. E ele pergunta para o Senhor: o que eu faço? E Jesus fala para ele algumas coisas bem interessantes, que todo mundo ouviria, não é? Siga a Bíblia. É ou não é? E ele falou no versículo 19: sabes os mandamentos. Não matarás, não o quê? Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe, ou seja, faz tudo o que tem que ser feito de acordo com a Escritura. E para surpresa, acho que de todo mundo, não é que estava à volta, menos de Jesus, o que ele responde? Tudo isso eu faço desde quando? Desde a minha infância. Como é que uma pessoa segue a Bíblia inteira e ainda falta alguma coisa para ela ser salva? E é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre
o quase crente. Vira para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso. Você não é um quase crente não, né? Só uma coisa faltava para ele. Você olha e vê que desde a infância ele seguia as Escrituras Sagradas. Desde bem novo, ele já era levado pelos pais para a igreja, para a sinagoga, no nosso contexto, a igreja. Participava da escola dominical, cantava as músicas, lia a Bíblia, sabia tudo sobre as Escrituras, e não apenas sabia, mas também fazia o quê? Ele praticava. Normalmente o que a gente vê é completamente oposto, né? São pessoas que conhecem a palavra e não praticam. Você conhece alguém assim? Na contemporânea não tem não, né? Só lá fora, né? Aqui não tem, não tem, né? Aquele que edifica a casa sobre a areia, né? Quem edifica a casa sobre a areia sabe e não pratica, né? Aí quando vem a tempestade vai tudo para o chão, né? Quando vem a onda leva tudo o que foi construído. Por quê? Construiu uma vida não observando, não ouvindo, não vivendo aquilo que Deus tinha. Mas a história desse rapaz é bem diferente. Ele ouvia as histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. E ele se encantava com aquilo. Parece que era algo que ele gostava. Ele fazia. E ele aprendeu desde cedo a aplicar a palavra de Deus na sua vida. Sabia muito bem o que tinha lá em Eclesiastes 9:10. Deixa aí no Evangelho de Marcos. E vai lá em Eclesiastes 9:10. O que diz lá? Amém? Vou pegar algumas passagens aí. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas. Ele pegou essa palavra, o que ele fez na vida? Aplicou. Ele pegava um negócio para fazer uma empresa, não é? Umas cabeças de gado, negociava como ninguém. Pegava as ovelhas do pai, e ele ia lá para os mercados e vendia, era um grande empresário da época. Ele fazia, né, usava a palavra e seguia em frente. Ficou rico por meios próprios. Não enganou ninguém. Não defraudou ninguém. Era justo com os funcionários. Pagava todos os direitos trabalhistas que era devido aos funcionários. Deus abençoou a vida dele. Amém? Deus honrou a vida dele. Casualmente, passava alguém na frente da sua fazenda, precisando de ajuda, de repente de um prato de comida, de uns pães. E o que ele fazia? Ele entregava. Ele fazia caridade, não é? Passava alguém que precisava se hospedar, de repente estava lá, ele acolhia. Pode tomar banho, tem muitos, né, chuveiros aqui da minha fazenda, eu tenho um oásis inteiro aqui, você pode aproveitar. E ele ia fazendo tudo da melhor forma possível. Ele não oprimia ao pobre, de forma que todo mundo via que ele era um bom, o quê? Um bom homem. Uma boa pessoa. Ele era religioso, ele era um homem de Deus, ele não matava. Ele falou, olha, eu nunca matei ninguém. Eu observei isso desde a minha infância. E tem gente que não mata com uma arma, né? Mas mata com a língua, é ou não é? Tem gente que não mata com uma arma, mas mata com os dedos. Ele vai para a internet para poder arruinar a vida do outro, é ou não é assim? Inventa história, faz fofoca, cria confusão, faz o inferno, né? Bota uma coisa contra a outra, inventa histórias, é ou não é? Matando. E ele falou, olha, eu nunca matei ninguém. Eu sempre observei isso. Nunca
Por quê? Adulterei. A gente gosta de acusar as pessoas, não é? Ah, tá vendo? Adúltero, pecador. E parece até que Jesus recebeu melhor aquela mulher que estava pega, ou foi pega em flagrante adultério, do que com esse jovem rico. Aquela mulher parece que recebeu um amor especial de Jesus, mesmo estando em flagrante pecado. Mas ele chegou e disse: eu nunca adulterei, Jesus. Eu nunca fui promíscuo. Tinha dinheiro para fazer as coisas. Porque tem gente que não faz, não é porque é porque não tem, às vezes, a condição de poder fazer aquilo. Porque se tivesse... Já ouviu aquele ditado que Deus não dá asas à cobra? Quem já ouviu esse ditado? Porque sabe. Jesus sabe que se der um pouquinho só, não é? Já era. Tem gente que não pode ter internet. Tem gente que não pode nem sair na rua, né? Porque senão já era. É um problema. Tem que ficar lá preso dentro de casa, né? Porque se sair, já era, né? Não consegue se controlar, não é? Compulsiva, obsessiva, né? E aí vive uma vida porque não pode, né? Tem que ficar se privando das coisas porque não consegue. Ele tinha as condições, ele podia fazer, mas ele não fazia. Não dizia falso testemunho, né? Não ficava metido em fofoca, em más conversações. Lá em 1 Coríntios 15, 33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons. Então ele não se metia em fofoca. Quando ele se dirigia para alguém ou estava no meio de pessoas, era para falar de coisas boas. Mas mesmo assim ele andava muito perturbado. Com o que ele estava perturbado? Com o quê? Com a vida espiritual dele. Ele estava preocupado com a vida eterna, com a salvação dele. Porque lá no fundo ele sabia que ainda faltava alguma coisa. Mas como é que um homem tão bom desse ainda falta alguma coisa? Isso às vezes pode até nos fazer pensar: meu Deus do céu, então o que eu vou fazer então para poder chegar no céu, né? Esse homem fazia tudo isso. E eu, né? Que erro nisso, faço aquilo. E pastor, tudo que você falou eu faço mais um pouco ainda. Olha aí. Aquele homem tinha uma vida santa, uma vida separada. Vivia à risca aquilo que o apóstolo Paulo disse lá na carta de Romanos. Ele ainda não vivia nessa época, né? Paulo escreveu isso bem depois. Vai lá em Romanos 12. Mas é bem interessante. Romanos 12, 17. Não torneis a ninguém o quê? Mal por... Não acharam ainda não? Romanos 12, 17. Isso é importante para a sua vida. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o quê? O bem perante todos os homens. Ele não vivia isso? Ele vivia. Ele se esforçava para não pagar o mal com o mal. Ele se esforçava para ter paz com todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Ele vivia à risca as escrituras, a Bíblia, a palavra. E ainda vai procurar Jesus para poder saber, né, ainda aquilo que faltava. Ele ainda chegou com toda a reverência, ele se ajoelhou e falou: Senhor, mestre, bom mestre, olha a forma, né? O que eu faço para herdar a vida eterna? E você olha bem que Jesus não foi direto no ponto. Ele foi direto no ponto. Ele falou: você não sabe? Você já não pratica as escrituras? Jesus não falou isso para ele? Mas estava bom? E ele sabia que não estava bom ainda? Sabia. E a gente sabe quando as coisas ainda não estão como deveriam estar. O Espírito Santo fala conosco
naqueles pontos que precisamos mudar. E aquilo era um sinal do Espírito Santo. Olha, você está quase lá. Mas só que você tem uma escolha. Você pode aceitar, ou você pode dizer o quê? Não a isso. E aquilo matava aquele homem. O que é isso? O que eu preciso? E ele foi direto a Jesus, para saber o que precisava mudar, o que ele tinha que mudar na vida dele. Porque ele lia a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, ele cantava louvores, ele ia para a igreja, estava lá nas sinagogas, ele conversava com os religiosos, mas eu quero dizer, tem hora que tem que ser você com Jesus. Amém? Tem hora que tem que ser você com o Espírito Santo no seu quarto. A gente até pode te ajudar, mas tem hora que tem que ser você e Deus. Nas madrugadas, para Ele poder te dar essa direção, esse discernimento. Onde eu estou errando? O que está faltando na minha vida? Por que eu estou quase lá? Sou quase um crente de verdade. E ele tentava, ele se esforçava, mas dentro dele ainda tinha aquele vazio. E ele chega até Jesus, e aí vai lá no versículo 21, depois que ele já tinha respondido, né? Marcos 10, 21, Jesus já tinha falado que era a Bíblia, que ele tinha que seguir. E aí ele fala uma coisa, né? E Jesus, fitando-o, e parou, olhou para ele, e o que ele fez? O amou, não é? Quando Jesus te revela uma palavra, é porque ele o ama. Amém? Jesus o amou e disse: só uma coisa, o que? Te falta. Diga, só uma coisa te falta. Isso que Jesus falou para ele. E aí Jesus foi exatamente no ponto que ele ainda não tinha entregue diante de Deus. Ele foi lá e falou assim: olha, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, e depois faz o quê? E segue-me. Mas olha a resposta dele. Qual foi a resposta daquele quase crente? Ele, porém, como é que ele ficou? Contrariado. Ele ficou contrariado com aquilo que Jesus estava dizendo para ele, aquela verdade. Contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas o quê? Propriedades. Agora eu te pergunto uma coisa. O que faltava nele? Era entregar só o dinheiro? Era. Era entregar só o dinheiro? Não era só entregar o dinheiro. O dinheiro que ele não entregava e que ele não estava disposto a entregar, revelava algo muito sério na vida dele. Algo que Deus precisava realmente mudar. Sabe o que era? Pergunta assim: Pastor Marcos, o que era? Meu Deus do céu, estou aqui nervoso já, né? Tem gente que não consegue esperar, né? Ele não conseguia se entregar por inteiro para Deus. Era esse o problema. E muitas pessoas são assim. Elas chegam diante de Deus com boa vontade. Elas vêm à casa de Deus, elas fazem tudo o que lhes convém. Mas elas não estão dispostas a largar tudo. A entregar tudo diante do Senhor.
E aí nós passamos para a fase mais difícil de um homem e de uma mulher de Deus. Quando nós temos que entregar alguma coisa no altar. Quando nós temos que entregar o nosso Isaac. A história dele com a história de Isaac é muito parecida. E essa é a história de todo o crente. Quando Deus fala para você, entrega. Se você olha para a vida de Abraão, na mesma hora, diz que ele na madrugada mesmo, Deus falou com ele, levantou e foi. E era aquilo que era mais importante na vida dele, aquele filho. Ele orou, ele lutou a vida inteira por causa daquele filho. Era a promessa que estava ali, tudo estava ali naquele menino. Mas Abraão era realmente o que? Convertido. Abraão conseguia colocar tudo. Se Deus pedisse o que fosse, Abraão, eu quero tudo, Abraão. Eu quero a sua vida, eu quero a sua esposa, eu quero o seu casamento, eu quero tudo, eu quero o seu filho. E daí a resposta, muitas vezes, porque somos sempre os quase crentes. Porque não estamos dispostos a viver o tudo, a entregar o tudo para Deus. Eu lembro que no início, quando Deus estava trabalhando seriamente sobre o nascimento da igreja contemporânea, uma coisa eu tive que entregar. E eu lembro que tinha uma música que eu não cantava. Quando chegava na hora, eu engasgava e falei, Senhor, não me peça isso, pelo amor de Deus. Tudo eu entrego, Jesus, mas isso aqui não, isso aqui não. Essa parte não, Jesus, essa não, tá? Essa. Mas não era que era aquela que Deus queria. E quantas vezes é assim, são essas áreas da vida da gente que Deus quer, para que se comece uma boa obra, para que se comece aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. E ser de Deus custa caro, custa tudo. Tanto é que essa parábola, essa história, né, acontece através de um homem que tinha o quê? Muito dinheiro. Custa tudo. E essa área era a minha área sentimental. Eu estava vivendo uma vida infeliz, mas eu não conseguia entregar no altar de Deus. Olha só. Aquele meu relacionamento não tinha nada de Deus. Mas mesmo assim, eu queria. Olha só. E a gente não é assim? A gente não consegue falar, Deus, seja feita a tua vontade, Deus. Até que um dia eu cansei mesmo. Que eu nunca tive problema para poder recomeçar de novo as coisas, viu? E o homem de Deus nunca pode ter um problema para poder recomeçar. Se Deus falar, faz isso, vai para aquele lugar, recomeça do zero, Deus vai te abençoar. Amém? Diga assim, Deus vai me abençoar. Se eu começar do zero, se eu entregar tudo, Deus vai me sustentar. E eu queria tanto aquilo, que era um problema. E eu lembro que eu entreguei, e aí poucas semanas depois Deus realmente começa a trabalhar na minha vida e acertar a minha vida. Era isso que Jesus queria desse jovem. Queria ver a disposição dele, queria ver aquilo que ele ensinou. Lá em Lucas 10, 27. Vai lá em Lucas 10, 27. A isto lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus
Como? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amém? E amarás também ao teu próximo como a ti mesmo. Nós só somos de Deus quando somos capazes de entregar tudo no altar de Deus. Quando você pode dizer que toda a sua vida, tudo o que você é, toda a sua existência pertence ao Senhor. E Jesus sabia que as finanças eram um problema na vida daquele jovem, porque o dinheiro era o Deus dele. Apesar dele ter vivido uma vida inteira dedicada às coisas de Deus. E talvez Deus tenha te pedido esses dias, tenha falado, tenha lhe incomodado. O que você ainda não entregou ainda? O que Deus precisa fazer na sua vida? Como Ele tem que falar para você entender que enquanto você não deixar aqui, você sempre continuará sendo esse quase. E você sabe que ainda é um quase. Porque ainda existe um vazio. Ah, mas eu canto na igreja, e daí? Ah, eu sou diácono. Ah, eu sou pastor. E tem pastor aí fora que faz até o que o diabo duvida. É ou não é? E sabe a palavra toda, sabe ou não sabe? Sabe? Dá mais do que todo mundo aqui junto. Porque vida com Deus não é uma vida religiosa. Não é um conhecimento da palavra. É o viver a palavra. É Jesus dentro de nós. Aquele jovem, ele passava pela igreja, pela sinagoga. Ele não deixava o Espírito Santo entrar nele. Ele não deixava que a palavra realmente arrancasse dele aquilo que atrapalhava o relacionamento dele com o Senhor. Ele ainda tinha um coração endurecido. E nós só conseguimos viver com Jesus uma plenitude quando a gente entrega tudo. Quando a gente coloca tudo diante dele. E dói. Dói. Jacó saiu manco. A vida dele, depois daquele encontro, foi marcada. Uma parte dele ficou. E quando nos encontramos com Jesus, tem coisas que precisam ser tiradas, e uma parte fica. E levamos marcas para o resto da nossa vida. Mas ele se tornou quem? Israel. O Israel de Deus. Para sermos o Israel de Deus, precisamos desses encontros. Precisamos deixar tudo para viver aquilo que somente Deus quer. Ah, porque Deus quer que eu fique pobre? Então Deus ia fazer ele ficar pobre? Não. Tu acha que Deus faria ele ficar pobre? Jamais. E às vezes Deus te pede uma coisa tão pequena e você se nega, mas você perde a grandeza, a glória, a manifestação grandiosa do Espírito Santo sobre a sua vida. E aí você acaba vivendo uma vida de quase. Você vem à igreja, você faz tudo, e você fala: Deus, eu faço tudo. Eu faço isso desde a minha infância.
Tem gente que já cantava no ventre da mãe. Não é? Tem gente que já ia para a igreja. Tá cedo. Leu as escrituras, mas cadê a vida mudada? Entregue por inteiro. Aquele homem, ele tinha um formato. Ninguém sabia, só Jesus. Porque se você perguntasse para todos na comunidade, todo mundo ia falar o quê? Ah, é um homem de Deus. Ah, igual esse daí não tem. Olha como é que Deus prosperou. E aí as pessoas viam as marcas visíveis, não é? Tá com dinheiro, tá abençoado, não é? Quem tem dinheiro tá na bênção, né? Olha só, tá rico desse jeito, meu Deus. Tudo dá certo. Eu quero dizer para você, Deus te abençoará sempre. Até você estando em lugares errados, fazendo coisas erradas, Deus te abençoa. Você sabia disso? Quantas vezes eu vivi coisas e recebi bênçãos estando totalmente errado? Porque é a misericórdia do Senhor que não tem fim. Mas ter o mais precioso, e eu quero dizer o mais precioso na nossa vida, é essa comunhão completa e total com Deus. É essa vida que o mundo não pode dar. Essa paz que o homem não pode explicar. E o que o Senhor tem pedido a você, como seu Isaac? O que você precisa entregar? O que você ainda não entregou para Deus? Talvez seja a sua área afetiva, coisas que Ele vai ter que mexer na sua fé, e vai ter que fazer, ou te ensinar a andar por sobre o mar. Talvez seja também as suas finanças. É sovina, não é? Mão fechada. Nunca entendeu que você vive uma vida financeira abençoada para poder ser bênção na obra de Deus também. Amém? Eu não sei. Talvez sejam traumas do passado que você ainda é ligado até hoje. Jesus está falando para você, entrega. Jesus amou, olhou para ele e amou ele. O amou. Parou, olhou, querendo que ele respondesse. E olha só que contrassenso, não é? Jesus se encontra com uma mulher pecadora, adúltera. Levam, o pessoal fala apedreja, mata. Mas ela, humildemente, teve a capacidade de entregar tudo. E ela entregou tudo. O dinheiro, a vida, porque ela reconhecia que ela não era nada. E Deus só pode receber o tudo de você quando você entende que você não é nada sem Deus. Ela queria aquela chance, aquela oportunidade de ser toda para Jesus.